Como a gente já falou, né, nossa responsabilidade como cidadãos vai bem além das eleições. Essa consciência é essencial justamente para combatermos também a corrupção. O assunto tem dominado as rodas de conversas por causa de muitas operações aí nos últimos anos, principalmente a Lava Jato, e também diversas outras que repercutiram, inclusive, aqui no estado, Mariana. A partir de hoje, representantes do Ministério Público de Contas de todo o país vão discutir exemplos como esses em Florianópolis, a capital catarinense. E por isso nós estamos recebendo aqui no estúdio do Bom Dia Santa Catarina o procurador do Ministério Público de Contas, representante também muito atuante no país, inclusive, junto a todos os Ministérios Públicos de Contas, o Diogo Riggenberg. Procurador, obrigado pela presença aqui com a gente. Obrigado também. Bom dia. Bom dia. Uma perguntinha bem simples de ser respondida. Como é que se acaba com a corrupção no país? Boa pergunta. Quem tiver a resposta para ela, resolveu os problemas da República e da humanidade, digamos assim. É difícil, né? Mas eu acho que um bom começo, Rafael, podemos ter certeza disso, é a sociedade se apropriar da pauta e não entendê-la como algo que pertence apenas aos órgãos de controle, sejam eles a polícia, o Tribunal de Contas, o Ministério Público, as controladorias, né? Combater a corrupção é algo que todos nós temos que fazer todo dia, com a nossa prática de cidadão, nas coisas mais singelas e também nas coisas que não são assim tão simples, controlando aí o Estado, que, afinal de contas, porque, afinal de contas, nós somos os patrões, né? Nós é que mandamos no Estado. Ao financiarmos o Estado com os nossos impostos, isso nos dá o direito cidadão de controlá-lo. A gente hoje tem um dia, inclusive, diria, perfeito para tratarmos desse assunto aqui no Bom Dia Santa Catarina, né? Falamos aí de vários casos, inclusive dessa operação também, e o próprio Congresso, né, que vai abordar isso. A gente pode dizer que também está mudando um pouco da nossa relação com a política, do modo como o cidadão está vendo a corrupção. Será que já existe um passo à frente, uma mudança, apesar da gente ainda ver, como o senhor falou, o cidadão não tão comprometido com a sua ação de combater, de fato, a corrupção? Mariana, eu acho que já demos, sim, um passo à frente. Ele ainda está muito aquém dos passos que devem ser dados, né? O cidadão, me parece, ainda está naquela fase da curiosidade. Ele já, me parece, que consegue entender que há algumas coisas diferentes acontecendo, né? A Operação Lava Jato, talvez seja o melhor exemplo que a gente tem no Brasil, ela cravou alguns marcos importantes, né? E o principal deles foi o de mostrar para a sociedade de que a lei vale de igual forma para todos, né? Quando é que nós veríamos aí um dos homens mais ricos do mundo preso por quase 1 ano e meio já, né? Isso não acontecia até então. Então, me parece que a sociedade ainda olha talvez um pouco desconfiada para isso, mas agora ela já tem referenciais concretos. Esses referenciais antes, eles estavam apenas na teoria, tá? A lei vale, a lei é igual para todos. Mas será que era mesmo? Não sei, eu acho que não era, né? Então temos que caminhar, temos que avançar muito ainda. O senhor falou bastante sobre a participação do povo mesmo, né, em relação a tudo que está acontecendo, está interessado, atuar mesmo. Como é que o senhor vê a atuação dos observatórios sociais, por exemplo, né? Nós temos alguns exemplos aqui no estado até. Os observatórios sociais são talvez a novidade mais alvissareira dos últimos 10 anos, tá? No Brasil todo, aqui em Santa Catarina, nós fomos um pouquinho mais exitosos na experiência dos observatórios sociais, um deles especialmente aqui de pertinho, da Grande Florianópolis, o de São José, um dos mais atuantes do Brasil, né? E que, guardadas as devidas proporções, nós sabemos que ele atua ali só no âmbito do município de São José, fiscalizando o Poder Executivo e Poder Legislativo, mas, guardadas as devidas proporções, ele tem feito mais, inclusive, do que os órgãos de controle têm feito. Tá? Então, é uma experiência extremamente alvissareira, deve ser repetida e talvez seja esta a porta de entrada do cidadão para se apropriar do combate à corrupção.
E debater isso também entre os órgãos é muito importante, né? Talvez hoje, a partir de hoje, né, com o Congresso, é justamente isso, né? Se unir e todo mundo trabalhar junto. Exatamente, Mariana. Olha, não há mais como os órgãos de controle trabalharem individualmente e não há mais como os órgãos de controle acharem que estão fazendo bem isoladamente o seu papel, porque não estão conseguindo fazer bem. A prova disso é que nós vivemos num país em que os serviços públicos são muito ruins mesmo. Tá? Se eu, como procurador lá do Ministério Público de Contas, o promotor, meu colega, o magistrado, né, que atua lá no Poder Judiciário, o controlador interno de um órgão, não conseguir enxergar na sua atividade algo que repercuta ali na frente, logo ali na frente, na qualidade do serviço público, significa que nós não estamos trabalhando bem. E, de fato, nós não estamos trabalhando bem. Tá? Se estivéssemos trabalhando bem, não teria sido possível, nos últimos 25 anos, surgirem Eduardo Cunha, um sujeito que trabalhou durante 25 anos para chegar onde chegou. Né? E onde é que estavam os controles? A Eliane Cantanhede, esses tempos, perguntava sobre isso. Onde é que estava o filtro dos partidos políticos? Onde é que estava o Ministério Público? Onde é que estava o Poder Judiciário? Ou seja, o senhor, como representante, inclusive, do Ministério Público de Contas, admite que é uma falha histórica de toda a sociedade, de todos nós, incluindo os órgãos controladores, incluindo o Ministério Público, o Ministério Público de Contas, enfim, quem tem que realmente cuidar desse bom caminhar, desse bom andamento do país. Nós temos que nos reinventar como órgãos e assumir o compromisso de que o nosso trabalho realmente repercuta numa república mais eficiente, numa república que dê conta, pelo menos das funções clássicas do Estado. A transparência foi um passo importante? Um dos mais importantes. Eu ouvia falar aqui, e o Renato Igor tocou no ponto, de que a fraude à lista de espera nos hospitais, né, para atendimento e para consultas, etc., a melhor forma de resolver esse problema é a transparência. Uma lista na internet em que eu saiba exatamente quem é que está antes de mim, quem está depois. Assim que as coisas vão acontecendo, passo a passo. É a única forma de fazer. O Tribunal de Contas não acontece bem assim, por exemplo, é um exemplo disso. Não, o Tribunal de Contas tem que dar passos assim grandes para melhorar nesse sentido. Nós estamos lá com uma resolução para para dar acesso à imprensa a relatórios do Tribunal de Contas, que são documentos públicos e que pela lei de acesso à informação devem ser transparentes. Essa resolução está lá há um ano parada, né? Isso não pode mais acontecer. Essa informação não pertence ao Tribunal de Contas, não pertence ao fulano, não pertence ao cicrano. Ela pertence ao povo do Estado de Santa Catarina. Eu acho que, para encerrar, né, a sociedade, a gente fala tanto do voto consciente, que é um conjunto mesmo, né? É essa união que o senhor fala dos órgãos também tem que estar estendido à sociedade. É importantíssimo que todos nós, cidadãos, órgãos, todo mundo junto, trabalhando a que as coisas melhorem, aí sim a gente consegue ver mais resultados, né, doutor? É verdade. Não há solução individual e não há solução milagre da qual a população, o povo não participe. Tá? Se o povo não se conscientizar de que ele faz parte do problema e também faz parte da solução, nós não temos solução. Já mudamos alguma coisa, precisamos mudar muito mais e vamos acreditar que essas mudanças de fato aconteçam. Obrigado pela presença aqui com a gente, bom dia para o senhor. Obrigado pela oportunidade. Obrigada e boas discussões lá. Obrigado.